Presidente da República participa no halo de intervenção e a celebração aniversário da Revolução dos Cravos no Hatomos honra a lutador portuguesa Sira na luta para a libertação portuguesa. Cerimônia comemoração da Revolução dos Cravos realiza e quinta-feira Loron Ronald Racing Lima, fulano abril, tina rihun rua Ronald Racing e a Salão Centro Cultural de Belém, Lisboa, Portugal. Tina povo português incluímos Timor-Leste comemora tina Lima Nulo, Revolução dos Cravos, onde lembra Filofale. Nunemos Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa partilha carta oficial do chefe de Estado português Sira a participa na comemoração 20 anos da Revolução dos Cravos e a Lisboa, Portugal. Também, chefe de Estado José Ramos Horta acompanha o ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação Benedito Freitas, tenente-general reformado Lera Anantemur, embaixadora Timor-Leste e a Portugal, Isabel Amaral Guterres, inclui delegação Sira, participa da celebração Tina Lima Nulo, Revolução dos Cravos e a Lisboa, Portugal. Além de participamos hoje na São Membro CPLP, ex-colonial Sira, composto hoje São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, incluímos Timor-Leste, também nação Hirakne, o colonial hoje português. Portanto, Loron Ronald Racing Lima, fulano abril, tin rihun ida atusia, hitunol Racing Hat, sai hanesan momento reflexão ba povo Timor-Leste, tamba tuir história nebe iha, altura neba hafuin hamate regime colonial Salazar, onde mailo que dalan ba liberdade no independência ba povo portuguesa. Tuir mai acompanha intervenção completo o Presidente da República, José Ramos Horta. Talvez igual a 1 de dezembro de 1640. Naquele dia já distante de meio século, mas ainda muito presente nas nossas vidas, naquela manhã de 25 de abril de 1274, acordamos com Grândola Vila Morena, a alvorada da Revolução dos Cravos, que assinalou a restauração da democracia e liberdades plenas para os portugueses e independência e soberania plenas para os povos colonizados. Neste 25 de abril, refletimos sobre as conquistas alcançadas e os desafios que ainda enfrentamos no que devem ser desígnios nacionais de sociedades mais igualitárias e justas. Neste dia, os portugueses e todos nós honramos a coragem e a determinação daqueles que lutaram pela liberdade e renovamos os compromissos com os valores democráticos que definem as nossas nações. Meio século passou, do Portugal do Estado Novo, de Salazar, empobrecido, isolado, asfixiado, para o Portugal de 2024. Quanto mudou para melhor, para muito melhor em todas as vertentes. Que o espírito do 25 de abril continue a inspirar as gerações presentes e futuras para que vivamos todos uma verdadeira paz em solidariedade e fraternidade. Sua Santidade Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Cairo, professor Dr. Ahmad Tayeb, na sua declaração sobre fraternidade humana por um mundo de paz e de vivência conjunta, documento histórico celebrado em Abu Dhabi no dia 19 de outubro de 2019, apelam precisamente à fraternidade humana. Por proposta minha, a Declaração de Abu Dhabi foi proclamada por unanimidade documento nacional de Timor-Leste pelo nosso Parlamento Nacional, poucos dias após a minha reeleição para a Presidência da República em maio de 2022. E agora vai integrar obrigatoriamente o currículo escolar desde o ensino elementar ao superior. Honra a todos os grandes homens e mulheres de Portugal e das colônias pela sua coragem e tenacidade derrubaram o regime do Estado Novo. As guerras coloniais, sobretudo as frentes da Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, provocaram a derrota militar, política e diplomática do Estado Novo e daí brotou a Revolução dos Cravos.
Portugueses souberam reagir às mudanças, sem ódio e vinganças, sem fuzilamentos, sem guerra civil. Portugueses aceitaram a independência das colônias e batalharam conosco pelo longínquo Timor português. Cortado o cordão umbilical colonial, os portugueses não viraram as costas em despeito próprio dos pequenos de mente. As sociedades e líderes das novas gerações, das novas nações independentes, souberam igualmente agir com verdadeira grandeza de vencedores, saudando o Portugal novo e rapidamente relações de amizade foram consolidadas. A normalização das relações entre os povos e os novos Estados independentes com o antigo poder colonial foi imediato. A reconciliação foi um processo natural, célere. Timor-Leste vive hoje em paz e tranquilidade, os índices econômicos e sociais são muito positivos, ressalvando, no entanto, muitas falhas, como os persistentes elevados índices de pobreza. Timor-Leste situa-se no 10º lugar no ranking mundial de liberdade de imprensa e classificado no ranking de democracia como o país mais livre e democrático no Sudeste Asiático. Aderimos ao multilateralismo e pugnamos pela reforma e reforço dos mecanismos internacionais de paz e cooperação. Orgulhamos-nos de sermos membros ativos da comunidade dos países da língua portuguesa. Somos eternamente gratos pela solidariedade fraterna durante os anos negros da nossa jornada pela independência. E orgulhamos-nos de podermos hoje contribuir ativamente, mesmo que modestamente, em apoio a alguns países irmãos da CPLP. Aderimos em fevereiro passado à Organização Mundial do Comércio e muito possivelmente seremos membros da ASEAN em 2025, comunidade de 700 milhões de maioria jovem, com o PIB conjunto de 4 trilhões de dólares. Solidarizamos com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o instamos a continuar a ser a voz daqueles cujas lágrimas e sofrimentos não perturbam os mercadores de armas, os incendiários das guerras de Gaza, Ucrânia e Myanmar, e as guerras em tantos outros países que não suscitam referência nos mídias. A barbárie da guerra tomou o lugar da humanidade. Dezenas de milhares de pessoas inocentes, mulheres e crianças, são mortas por homens robôs que não distinguem entre civis e militares. Vidas humanas de mulheres e crianças, do outro lado, deixaram de ter valor. O Sul não se vê espelhado no Conselho de Segurança da ONU, uma instituição démodé que há muito deixou de representar o mundo do século XXI, obsoleto, desacreditado, paralisado pelas grandes potências e por algumas menores potências, pois a hipocrisia não é propriedade exclusiva das grandes potências. José Portugal, Beatriz Belo, da televisão Timor Post. Janela Informação ba Emohoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no faixa tutang ba media sosial hoto.